Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do TotalCast. Eu sou a Fernanda Mendes e aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo, reformas, obras, marketing e demais temas da nossa atualidade. E para isso, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a arquiteta urbanista Andréa Marques e também fundadora da Punk Idea. É um imenso prazer, viu? Muito obrigada por esse convite. Obrigada por estar participando. Eu queria que tu explicasse pra gente um pouco sobre a tua carreira profissional de arquiteta e também como surgiu a ideia de fundar a Punk Idea. Então, no início, logo que eu saí da faculdade, não foi no sair da faculdade e fui empreender. Primeiro eu trabalhei, porque é importante a gente ganhar experiência de mercado, a gente ganhar experiência profissional. Então eu trabalhei em escritório, trabalhei em obra, trabalhei também como autônoma, trabalho também na parte depois, né? Fiz mestrado, trabalho na docência. Então, assim, a gente cria um arcabouço de conhecimentos e aí no meio disso, depois que eu casei, junto com meu marido, assim, a gente começou a fazer alguns trabalhos manuais com luminárias. E aí a gente começou a gostar, as pessoas também começaram a gostar, e aí a gente começou a ver como um negócio. Então a questão do idea, do Punk Idea, vem muito da luminária, da lâmpada, da ideia, de você ter insights, então vem um pouco daí. Aí, assim, a gente veio, começou a fazer esse trabalho de criação, aí migrou mesmo para a parte de móveis. Nós iniciamos com a parte luminária, uma coisa mais intimista, fomos trabalhar profissionalmente, nos profissionalizamos, eu na parte de criação e ele bastante na parte de produção e administrativa. E aí a gente começou, de fato, a Punk como um negócio. Tu já era arquiteta e o teu marido também era da área. E aí vocês resolveram... Ele trabalhava com a parte de design de informática, a parte de layout de site, de criação. Então ele era mais da parte de análise de sistemas. Sim. Mas como envolvia mais aquele front-end de criação de site, ele trabalhava com criação, mas não necessariamente na área de arquitetura. Então foi tu que já puxou ele. Puxei. E é muito gostoso, porque você trabalha com essa nossa área, essa parte de imobiliário, essa parte de criação mesmo. É muito gostoso, é uma área muito boa. Então, assim, de realização profissional, de você trabalhar, né? Então, assim, ele também tem essa veia criativa muito forte, ele gosta e ele, assim, tem uma entrega muito grande de querer saber fazer, né? Aquela coisa maker, sim. Ele tem muito. Então, juntou a parte criativa, a minha parte principalmente voltada para projeto, para a parte de desenho técnico, e a dele com essa coisa maker, essa coisa de estar junto da produção. E aí a gente uniu aí nossas forças. E foi uma união que deu certo, né? Para quem está começando no ramo, para quem também quer, quais os conselhos e dicas assim que tu pode estar dando pra gente? É importante você entender o que você quer fazer, que tipo de nicho. Por exemplo, a gente não saiu também do nada. A gente tem um nicho, o tipo de mobiliário que a gente desenvolve é um mobiliário no estilo industrial. Então a gente tem o segmento. Sim. Não é algo assim aleatório. Então é importante você entender o que você busca, o que você quer, que tipo de público que você quer atingir. São algumas direções para que você também não se perca no que você está fazendo. Sim. Mesma coisa, a pessoa quer fundar uma loja de roupa. Ela vai trabalhar com o segmento que é feminino? Sim. Então você é interessante aí você entender. Vai estudar aquele segmento, vai ver... Até para você trabalhar a sua linguagem visual, porque nós criamos a marca, nós registramos a marca, temos a patente de registro da marca. Então, assim, é tudo pensado para a comunicação visual transparecer como é que é a essência do nosso negócio. Sim. A gente, como empreendedora, né, como empresária, a gente tem que ter uma noção
de empresa como um todo, né? Então, assim, você tem que dar uma pincelada na contabilidade, na gestão de estoque, gestão de funcionários, né? Atendimento ao cliente, marketing, vendas. Então, assim, não é você ser somente técnico, você tem que ter toda uma noção de um pouquinho de tudo e estar sempre acompanhando também o mercado, Não, né? e esse eu acho que é um dos maiores desafios do empreendedor, né? Que é. Exatamente. Porque assim, não adianta a gente se iludir que, eu vou começar uma empresa e aí tudo serão flores. Isso. E vou ter fulano pra fazer isso, não vai. Exato. Você não vai ter. Você vai ter você, muitas vezes, fazendo de um tudo. A gente consegue se dividir, tem muita gente que é só, né? Então, é mais desafiador ainda. Mas, assim, a gente, pelo menos, procura trabalhar. Eu fico muito na parte de projeto e no comercial, nas relações diretas com o cliente, que é entendendo as necessidades, e respondendo mensagens de Instagram, fazendo montagens de vídeo, porque a gente que cria, a gente que edita, a gente que posta, a gente que faz legenda, a gente que faz stories, tudo. Sim. Tanto eu como ele, então a gente vai se dividindo para poder dar conta, e não só isso, dar conta da produção em si, dos prazos, das peças, da qualidade dos produtos, da compra de material, você saber alguma coisa nova que lançou, que você possa utilizar tanto para otimizar a sua produção, como para melhorar cada vez mais a qualidade do seu produto. O que a gente pode apostar, né, assim, falando em decoração de casa? Atemporais. Tem coisa que você olha, que surge, você vê assim, isso não vai durar muito tempo. Tem coisa que na cara já tá ali. Mas uma coisa que eu posso dizer que está crescendo bastante, sempre são as tendências mais foscas. Hoje, mais neutras também. Também, mas eu digo mais a superfície, independente de ser com uma cor mais forte ou com uma cor mais neutra, né? Porque tem cores muito terracota, tá muito em alta. Sim. Esses tons, assim, que remetem à natureza estão muito em alta. E, assim, é uma coisa que não cai, porque sempre te traz conforto, sempre te traz bem-estar. Então, tudo que traz bem-estar, ele nunca vai cair. E o que eu percebo que tá caindo, que foi, assim, um boom, são aquelas superfícies extra polidas, logo que surgiu o porcelanato, que tava tudo muito polido, a casa inteira parecia assim um banheiro. Sim. Que vai perdurar essa superfície mais natural, essa superfície mais neutra, até mais fosca. Os próprios pisos, eles não estão mais tão polidos, estão acetinados, esse tipo de acabamento. Eu acho que até também vem pela questão da manutenção, né? Mas quando uma coisa é tendência, você quer botar em tudo. Sim. E aí acaba colocando, por exemplo, uma porta de armário de cozinha que você tá usando todo o tempo, aquilo ali fica cheio de marca de dedo. E aí fica feio. Se você colocar um laqueado numa superfície que você não vai ter tanto contato de pegar, às vezes atrás, o painel de televisão, que você não fica abrindo. Algo mais estático ali. Exato, algo mais estático. Ali pode funcionar daquele jeito, independente de ser tendência ou não, porque também tem o que a pessoa... O gosto pessoal de cada um, né? Então, isso aí também tem que ser respeitado. Aí, assim, a gente trabalha de uma forma que posicionar as coisas de uma forma eficiente. Sim. Para que dê certo, para que você não fique sair colocando só porque tá na moda, aí é que satura. Aí é que as coisas às vezes caem, porque satura aquilo ali, você usa às vezes onde não vai funcionar bem. Você às vezes prioriza a moda ao resultado funcional. Sim. E aí fica ali a pessoa, isso aqui o laqueado não presta. Não é que o laqueado não presta, que de repente não estava numa utilização adequada. Dentro do contexto não foi utilizado corretamente. Até ali vai ficar todo o tempo pegando, vai ficar cheio de marca detentadora passando pano, vai dar muito trabalho. Vai dar porque ali é uma... Não foi o material utilizado corretamente. E outro ponto interessante é que o painel ripado, ele também tem um desempenho acústico interessante. Ele não é só algo bonito, dependendo do contexto, porque como ele tem essas reentrâncias, o
que que acontece? Quando você tem um ambiente que tem as paredes muito paralelas, né? Quando você cria um painel ripado, você cria desníveis. Então, aquela sensação de reverberação, que a gente chama vulgarmente de eco, mas aquele reforço sonoro que você entra naquele apartamento vazio e fica aquele efeito, chama às vezes efeito igreja também, você quebra um pouco a onda sonora. Sim. Então, essa reentrância do painel ripado, ele te ajuda em determinados ambientes também em relação a isso. Então, às vezes, você pode optar por um benefício de determinado produto pelo que ele oferece, pelo benefício que ele oferece, é superior ao, de repente, ao fato de ter uma reentrância que você precisa limpar. Porque ele vai te trazer, de repente, um conforto sonoro muito melhor, ele vai contribuir nesse desempenho um pouquinho na quebra dessa sensação, dessa reverberação sonora. Sim. Porque ele quebra as ondas. Então, dependendo do tamanho do seu ambiente, contribuindo junto a sofá, outras superfícies, cortina, outras coisas que vão ali trabalhar juntas. Sim. Não é que ele sozinho vai resolver tudo. Mas é uma solução também interessante. Então, ele tem uma funcionalidade. Coisas que são do gosto geral e que dificilmente eles vão cair assim. Eles vão, talvez, deixar de ser utilizados a rodo, como quem tá, assim, em qualquer lugar. A gente tem a questão do LED, né, que também já traz um toque extra, né, para os painéis também. O LED, ele valoriza muito, né? Agora, é outra coisa que às vezes a pessoa gosta e aí sai botando LED tudo que é fresta que existe na casa. Importante ter esse equilíbrio também. E é por isso que é importante também que as pessoas tenham sempre esse acompanhamento, né, de um arquiteto. Exato. Justamente para estar orientando, né, fazer... Assim, as pessoas têm que entender que existe um cálculo de iluminação, existe um cálculo sonoro, né? Então é importante que você sempre procure um profissional. Essa questão do cálculo de iluminação também tem outro mito, que é de luz branca. A questão é o cálculo de iluminação. Exato. Porque os defensores da luz branca dizem que a luz amarela eles não conseguem, não reproduz direito a cor, mas o que reproduz a cor não é a temperatura de cor. A temperatura de cor, quando eu falo temperatura de cor, é justamente o fato de ser branco ou amarelo. Sim. Quanto maior a temperatura, mais branca é a luz. Sim. Aí, essa é a temperatura de cor que vai me dar a tonalidade do brilho da lâmpada, se ela vai ser mais amarelada ou se vai ser mais branco. Sim. É importante também estudar a funcionalidade do cômodo que aquela iluminação está sendo aplicada, né? Perfeito, perfeito. Porque a luz amarela ela tende a ser mais acolhedora, mais aconchegante. Então, às vezes, para um ambiente seu de escritório, um ambiente de trabalho que você precisa estar mais ativo, talvez não seja de fato a mais já não adequada. É uma boa, né? Exato. Aí você pode trabalhar uma iluminação mais amarela em quarto, em outros cômodos da casa, com outras utilizações. Uma cozinha, por exemplo, e aí você se surpreende. Então, esse que é o nosso papel, muitas vezes, de profissional. É desmitificar algumas coisas para o cliente, para que ele não... Porque ele está trabalhando ali no senso comum dele. Então, a gente precisa... muitas vezes desmitificar algumas coisas, falar para ele então tudo ali é um equilíbrio. A cor ela fala para você. Sim. Seja preto ou seja tudo azul ou tudo rosa, você vai ter um estímulo muito intensificado que aquela cor vai te proporcionar. Então talvez aquilo ali te sature. Então, daí a importância de saber escolher, né? As cores que você vai utilizar na sua casa. Exato. Porque é um local que você vai estar durante muito tempo da sua vida e do seu dia, né? Então é muito importante que você saiba escolher. E é por isso a questão desses tons neutros, né? Para que você não fique tão saturado. Exato. O que já é bem diferente de um ambiente comercial. O comercial ele precisa se destacar, né? Exato. Então, às vezes, ele e faz parte, às vezes, até da própria marca, né? São as cores que compõem a marca. E assim, não é que na casa eu não possa usar cor, porque às vezes a pessoa tem medo de ficar aquela casa toda inteira em bege. Sim. Não é que não possa ou que não deva.
é que muitas vezes a cor excessivamente saturada em uma superfície muito grande que você olha diretamente, talvez aquele estímulo toda hora ele te deixe já saturado daquele excesso de estímulo referente àquela cor. Sim. Então, assim, o posicionamento independe não só a cor e a intensidade da cor, mas a posição que aquela Posicionamento. cor também é algo interessante. E por isso o profissional. Já projetei um ambiente em que a entrada de luz era muito forte. Porque você tinha um janelão inteiro. Era uma varanda, foi transformada em home office, um janelão inteiro ali de vidro. Porque é uma varanda. Então, aquela sacada você não tem como fechar ou diminuir a abertura porque tem um comprometimento de fachada. Sim. E ali você, mais que você trabalhe um cortinado e tudo, você tem uma entrada de luz muito intensa. Então, ali na parede oposta, para poder não refletir, eu não usei um branco ou uma cor muito clarinha, porque aquilo ali ia refletir demais, ia ficar um ambiente muito estourado. Então, eu utilizei ali um tom de verde mais fechado, porque o verde também é uma cor que descansa. Uma cor ali que ela não vai ficar saturada, ela cria um descanso ali na vista, porque você está trabalhando e ali você está recebendo ali a luz da tela do computador também. Você já tem a luz do ambiente, tem a luz da tela do computador, então ali você criar uma parede que não seja tão reflexiva vai te libertar daquela tela e te dar uma sensação de descanso também. Sim. Então, são alguns artifícios que você tem que entender o ambiente, entender a funcionalidade do ambiente para poder colocar. Não é se você trabalha com ambientação, você trabalha com um monte de variáveis ali que vão influenciar no resultado. Sim. E quais são, assim, os maiores desafios hoje que tu enfrenta dentro da tua empresa, assim, de uma maneira, falando assim, na tua visão de mercado hoje? A gente tem, dentro daqui de São Luís, muitas coisas que a gente compra, principalmente de fornecedores, nós compramos, às vezes mandam buscar. Ou seja, matéria-prima escassa. A gente tem uma dificuldade com matéria-prima, porque a gente precisa mandar buscar muitas coisas, algumas ferragens especiais, às vezes uma tomada para a gente agregar ali numa mesa, a gente fazer ali algo um pouco mais diferenciado. Sim. A gente precisa mandar buscar fora, porque muitas vezes a gente não encontra algumas coisas aqui em São Luís, porque a gente sempre procura trabalhar com uma excelência de qualidade, procura trabalhar com materiais superiores, materiais diferenciados, trazer uma inovação. Então, para você trazer isso, muitas vezes você tem que mandar buscar para poder a gente conseguir. E aí, o que acontece? Você acaba levando, muitas vezes, o custo, né? Você acaba levando o valor final da sua mercadoria, porque você nem sempre consegue ser inovador e competitivo ao mesmo tempo. Isso é um desafio, assim, muito... E, às vezes, a pessoa não tem esse olhar. O cliente final, às vezes, é difícil você criar no consumidor final, fazê-lo entender que aquela percepção. Essa percepção, porque não é tudo muito fácil. Para eles, às vezes, é tudo muito fácil, porque eu olho um monte de AI na internet, como faz você ver. Entrou ali no Pinterest, aí tirou, manda ali pra ti, quero assim, se vira. Aí olha aqueles videozinhos que a pessoa corta 2 minutos, não é assim. É um processo, principalmente quando você trabalha com medidas personalizadas, você tem um processo ali. E não é só uma pintura, por exemplo, você tem vários processos ali de uma peça que você tem que lixar, você tem que dar o acabamento, você tem que fazer uma camada protetiva, aplicar a pintura, e cada coisinha tem várias etapas. Então, assim, às vezes tudo parece muito fácil, a pessoa, não, isso é só, e não é só. E aí realmente, eu acho que é um dos maiores desafios dentro de mercado, às vezes, essa questão da matéria-prima e essa divulgação de algumas facilidades que às vezes cria uma percepção errônea das pessoas. Não digo só na minha área de execução de mobiliário, mas na área também da própria decoração, da ambientação. Sim. A ambientação, ela tem um estudo, não é só você sair combinando o ripado.
É você E aí toda uma a conversa. gente e aí entra também a questão da mão de obra também, né? Um desafio também que a gente tem aqui, né? A mão de obra especializada. Então, assim, tu acaba tendo que se desdobrar em 1000 porque às vezes você não consegue formar uma equipe que... E quando você tem um trabalho de excelência, às vezes a pessoa quer te comparar com ali que faz baratinho. Sim. Não dá pra você pegar e você investir, porque é um investimento, porque você faz uma seleção de pessoal, você tem um custo para manter uma mão de obra qualificada. Sim. Porque você ter uma mão de obra melhor, você paga mais caro para um bom funcionário, Sim, entendeu? com certeza. E aí, você manter tudo isso, manter a sua estrutura, manter a sua formalização, seus impostos e tudo isso, você não tem como você pegar e aí você tem todo um investimento, toda uma estrutura prima por uma excelência. Aí a pessoa vai te comparar com um baratinho que tá ali fazendo de qualquer jeito, não dá. E aí gera essa guerra de preços, né? No final das contas, o cliente acaba trocando gato por lebre, né? É o famoso barato que sai caro. E a gente já refez um monte de coisa. Não, porque eu comprei às vezes um móvel aqui na internet que era baratinho. Aí o material às vezes é inferior. Exato. Não tem as ferragens de sustentação adequada, aí o negócio se desmonta todo, aí gasta 2 vezes, porque vai gastar o que comprou errado e depois vai gastar para fazer o certo. Para fazer o certo. Gastar só uma vez, exato. Gastasse um pouco mais caro para fazer só uma vez, tinha gastado menos. Sim. Então, assim, é um desafio essa percepção de guerra de preço, porque às vezes a pessoa acha que é tudo igual. E não é, porque você olha, às vezes, um produto, visualmente ele é similar, mas quando você vai analisar, a composição é diferente. É diferente. A especificação é diferente. E aí não é igual. Não dá para um ser visualmente... E não adianta tu ter o melhor material se tu não tem o profissional que vai instalar aquele mobiliário, que vai fazer a tua pintura. Como tu falou, né? Não adianta, assim, você tem que não só saber escolher o profissional, mas também a questão da qualidade dos produtos que vão ser usados, que vão ser aplicados, né? E assim, é o seu lar. É algo que é um investimento que você está fazendo para a vida toda. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Não é uma coisa que realmente é a longo prazo. Então, merece, né, um investimento, um serviço de qualidade, né? Um serviço profissionalizado. Às vezes, também em ambiente comercial, as pessoas querem gastar o mínimo possível. Quando eu digo gastar o mínimo possível, não é que a pessoa não tenha o direito de economizar, mas eu falo que é interessante você ter um gerenciamento de você ter essa percepção, porque às vezes a pessoa quer só botar qualquer coisa para poder botar para funcionar e depois nem sempre isso dá certo, porque muitas vezes você vai criar, a depender do seu segmento, do seu público-alvo, você pode criar no seu negócio uma percepção do seu cliente de desvalorização também. Então, é interessante você também saber o que você investir corretamente naquele espaço, para poder você ter um gerenciamento de investimento que aquele visual, ele muitas vezes vai refletir em como a sua empresa vai ser percebida pelo seu cliente. É muito importante, né, que a gente se adapte também às mudanças, né, de mercado. Assim, é importante a gente estar sempre inovando, buscando, né? E aí eu queria também que tu deixasse aqui uma mensagem para a gente, né, sobre empreendedorismo, sobre a tua experiência hoje, para a gente poder finalizar, porque o nosso tempo já está ficando aqui apertado, né? O papo tá bom, né? Mas a gente poder trocar uma ideia, conversar é sempre muito bom. E eu acho que você se permite novas experiências. Por exemplo, hoje, poder contribuir, poder falar, é uma experiência nova para mim. Também estar aqui, conversar contigo, ter essa experiência de participar de um podcast. Eu acho que é algo que eu tô me permitindo algo novo, e a gente sempre tem que buscar
formas de estar presente, estar participativo. Acho que hoje você, enquanto empreendedor, está só atrás da câmera, não funciona mais tanto. A gente também tem que estar se mostrando, a gente tem que estar falando, tem que estar indo atrás, fazendo sempre network, conexões, conversando. Eu acho que o network ele é super importante nessa área. Seja qual área que você queira empreender, né? Você sempre tá ali se promovendo, se divulgando, porque é uma forma também do seu negócio tá ali sendo percebido. E assim, não tem como você ser um empreendedor e ficar só dentro da sua empresa, né? Não. Então, assim, você tem que fazer network, você tem que acompanhar a economia, tem que acompanhar as tendências. Então, assim, isso tudo é muito importante, né? E, André, fala um pouco sobre a Punk Idea, sobre como vocês trabalham lá, de que maneira vocês podem estar contribuindo aí para quem quiser fazer um projeto lá com vocês. A gente trabalha com móveis no estilo industrial, a nossa essência de projeto é de projetos imobiliários. A gente trabalha com metalon, madeira, MDF, trabalha com uma série de materiais. E o nosso resultado sempre busca a eficiência e a excelência de qualidade. A gente busca muito essa questão de espaços eficientes, espaços que as pessoas possam utilizar e móveis funcionais. Tá? Pra gente é primordial que a pessoa consiga ter uma estante de livros, que ela consiga, de fato, colocar seus livros sem a prateleira estar envergando. Que ela consiga colocar peso naquilo ali, porque ela vai usar, qual é a funcionalidade dela? É usar para aquela finalidade, a pessoa ela vai ter uma mesa de jantar. Então, a mesa de jantar ela tem que ser firme, ela tem que estar ali resistente ao tempo. Quando a gente diz que a gente faz móveis feitos para durar. Porque a nossa essência é muito isso, o nosso propósito é muito isso, é fazer coisas, fazer mobiliários que fiquem, que passem para... A pessoa vai se mudar, ela tá boazinha, vou levar a minha estante porque eu consigo pegar e levar. Não é uma coisa que na hora que ela tirar do lugar e ela botar no novo espaço vai estar desmontando. É um móvel firme, é um móvel resistente. A gente se preocupa demais com a questão do acabamento para que a gente sempre trabalhe com uma excelência de qualidade. E a parte de projeto, a gente desenvolve tanto a parte de ambientação como a parte de sugestões do nosso mobiliário para um ambiente que é um pouquinho diferente, né? Porque eu, enquanto arquiteta, consigo fazer o projeto completo de ambientação envolvendo iluminação, todo como mando figurino. Mas a gente também faz, como eu digo, a questão da consultoria, que é trabalhar com os nossos móveis, que nós já temos um leque de mobiliários aí que a gente já tem, e aí a gente consegue, por exemplo, pegar um ambiente corporativo, e aí eu tenho modelos de mesa office, modelos de estante, e aí eu consigo dimensionar e posicionar os nossos modelos, né, para aquele espaço, por exemplo, corporativo. E aí eu faço a distribuição do layout, que seria uma consultoria. Eu consigo trabalhar, por exemplo, um orçamento em cima daquela disposição. Olha, isso aqui vai ter tantas mesas. Isso otimiza muito o processo. Sim. Otimiza bastante. Então a gente tem duas vertentes aí também de linha de trabalho, que é essa parte de disposição dos nossos mobiliários já pré-modelados e da parte de mesmo personalizada. Uhum. Que é algo hoje também que está sendo muito pedido, né? Então, assim, cada um quer ter a sua casa com a sua cara, né? Então, assim, você quer ter aquele seu móvel, você quer ter aquela sua decoração, algo que remeta à sua história, que remeta a você, claro, com beleza, com conforto e com funcionalidade, né? André, eu queria te agradecer por ter compartilhado aqui teu tempo e os teus conhecimentos com a gente, tá? E todos os insights, eu tenho certeza que foi de grande valia aqui para os nossos ouvintes, tá?
E eu espero que todos vocês possam absorver aqui todos os conhecimentos que a Andréia passou. Eu vou deixar também o contato dela aqui para vocês, tá? Para quem quiser entrar em contato também, né, Andréia? Aí Com certeza, muitos projetos. O pessoal aí entrar em contato com a gente, nós elaboramos também projeto, além da questão dos mobiliários. Com certeza, dei uma conhecida porque é algo assim diferente mesmo, assim, é um segmento diferente de São Luís, assim, que a gente trabalha. Não esses tipos de planejados comuns, não é nesse segmento de planejado. O nosso trabalho, ele realmente é algo único dentro do mercado de São Luís. Ele tem uma identidade, assim, uma personalidade bem marcante. Andréia, eu queria também aqui, né, te trazer aqui um presentinho aqui do nosso podcast. Eu sei que você adora um cafezinho, né? O cafezinho combina com tudo. Então a gente trouxe aqui uma pequena lembrancinha para você, tá bom? Muito obrigada, viu? Inclusive, quando a gente começou, a PAN começou com a questão das luminárias, aí meu marido chegou lá com cano e tudo pra gente fazendo cano de PVC e tal, nem se pensava em negócio. Aí eu falei, eu vou passar um cafezinho pra gente fazer. É um café, vai bem com tudo. Vai, maravilha. Maravilha, olha só, xicrinha aqui, adorei. Obrigada, viu? Andréia, então agradeço você e agradeço também a todos os nossos ouvintes por compartilharem aqui conhecimento, por compartilharem o tempo de vocês. Esse foi o episódio do TotalCast e se inscrevam também no nosso canal para vocês acompanharem. Ainda vai vir muita coisa bacana aqui de conteúdo para vocês, tá? Então, até mais. Tchau, Andréia. Obrigada. Tchau, Fernanda. Tchau, pessoal. Muito obrigada também mais uma vez aí pelo convite.